Seja bem-vindo a este vídeo da série Jogo Rápido. Nesta série, resolvemos o Sudoku de uma forma mais célere. Então, caso fique alguma dúvida, é só deixá-la nos comentários. Preparado? Então vamos à solução. Começando aqui pelo bloco 2. Observe o seguinte, aqui no bloco 2, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Então aqui podemos colocar o número 6. Desta forma, veja que nestas casas em destaque aqui no bloco 2, não podemos colocar nem o 4 e nem o 7. Sendo assim, resta apenas essas duas casas em destaque aqui na linha inferior para conter o número 4 e o número 7. Então as casas verdes serão ocupadas pelo 4 e pelo 7, pois eles não podem estar aqui na linha superior do bloco 2. Sendo assim, veja que a única possibilidade para o 1 aqui no bloco 2 é esta casa em destaque. Então aqui podemos colocar o número 1. Continuando no bloco 2, a única possibilidade para o 2 aqui no bloco 2 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 2. Veja então que além do 4 e o 7, no bloco 2 falta o número 8, que deve ocupar esta casa em destaque. Agora veja só, aqui no bloco 8, o 3 não pode estar nestas casas em destaque, então o 3 deve ocupar esta casa que agora está em destaque. Ainda no bloco 8, veja que a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 2. Observe que aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Então aqui podemos colocar o número 9. Sendo assim, veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Veja que aqui no bloco 8 fica faltando apenas o 4 e o 7. Veja só, aqui na quinta coluna também falta os números 4 e 7. Como esta casa em destaque não pode o 7, já tem o 7 nesta linha, então só pode ser o número 4. Para completarmos aqui a quinta coluna, devemos colocar o 7 nesta casa em destaque. Para completarmos o bloco 8, devemos colocar o 4 nesta casa em destaque. Então, no bloco 2, esta casa em destaque tem que ser o 7. Logo, esta outra casa tem que ser o número 4. Observe que na primeira linha falta o número 3, 5 e 9. Como esta casa em destaque não pode o 3 e nem o 5, já tem eles na coluna, ela tem que ser o número 9. Veja que aqui na segunda linha falta o número 7 e a única possibilidade para o 7 na segunda linha é a casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 7. Aqui na primeira linha está faltando o 3 e o 5, então veja que o 3 deve ocupar uma dessas duas casas em destaque aqui no bloco 3. Desta forma, esta casa em destaque aqui no bloco 3 não pode conter o número 3. Como também não pode conter o número 4, pois já tem o 4 aqui no bloco 3, então veja que aqui na segunda linha falta apenas o 1, 3 e o 4. Como a casa em destaque não pode o 3 e nem o 4, só pode ser então o número 1. Vamos colocar aqui o número 1. Além do 3 e o 5, que estarão nessas duas casas em destaque, aqui no terceiro bloco falta os números 6, 9 e 8. Veja, esta casa em destaque não pode o 6 e nem o 9, então tem que ser o número 8. No bloco 4, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 6. Veja só, aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Então aqui podemos colocar o número 9. Então no bloco 5, o 9 não pode estar nesta casa em destaque, então a casa em destaque tem que ser o 8. Logo, para completarmos aqui a sexta coluna, devemos colocar o número 9 nesta casa em destaque. Veja que agora no bloco 6, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 9. Veja então que no bloco 3, a casa em destaque não pode mais ser o 9, tem que ser o número 6. Logo, esta outra casa que agora está em destaque aqui no bloco 3 só pode ser o número 9. Aqui no bloco 7, a única possibilidade para o número 8 é esta casa em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 8. Então, desta forma,
Essas duas casas em destaque aqui no bloco 7 serão ocupadas pelo 7 e pelo 6, uma vez que o 7 e nem o 6 podem estar nestas 4 casas em destaque do bloco 7. Já que essas duas casas serão ocupadas pelo 6 e pelo 7, esta casa em destaque no bloco 7 tem que ser o número 1, pois ela não pode ser nem o 3, nem o 4, nem o 2, ou seja, 2, 3 e 4 estarão nessas 3 casas em destaque. Essas duas casas em destaque aqui serão ocupadas pelo 6 e pelo 7, então esta casa em destaque tem que ser o número 1. Desta forma, no bloco 9, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Aqui na última linha está faltando 3 números, veja que falta o 6, 7 e 8. Como esta casa em destaque não pode o 6 e nem o 7, pois já tem eles na coluna, então tem que ser o número 8. Esta casa em destaque aqui não pode o número 6, pois já tem o 6 na coluna, então tem que ser o 7. Logo, esta casa em destaque aqui no bloco 7 tem que ser o número 6, então esta casa acima do 6 tem que ser o 7. Veja que no bloco 6, a única possibilidade para o 8 agora é esta casa em destaque, então aqui podemos colocar o número 8. Ainda no bloco 6, veja que a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque, vamos colocar aqui o número 2. Ainda no bloco 6, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Desta forma, no bloco 3, esta casa em destaque não pode mais ser o 3, tem que ser o número 5. Logo, para completarmos aqui a primeira linha, devemos colocar o 3 na casa em destaque. Logo no bloco 9, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Sendo assim, como esta casa em destaque no bloco 7 não pode mais ser o 2 e nem o 3, tem que ser o número 4. Então, no bloco 9, o 4 deve ocupar esta casa em destaque. Aqui no bloco 9 falta o número 5 e o número 6. O 5 deve ocupar esta casa em destaque. Para completarmos aqui o bloco 9, esta casa em destaque tem que ser o número 6. Aqui na sétima coluna tem apenas uma casa vazia. Veja que aqui na sétima coluna falta apenas o número 5, então ele deve ocupar esta casa em destaque. No bloco 6 agora tem duas casas vazias, falta o número 1 e o número 4. Esta casa em destaque não pode o 4, tem que ser o número 1. Então, logo devemos colocar aqui o número 4. Aqui na quinta linha está faltando apenas o número 2 e o número 5. A casa em destaque não pode o 5, então tem que ser o 2. Para completarmos a quinta linha, devemos colocar o 5 na casa em destaque. Veja que desta forma, no bloco 1, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Aqui na terceira linha está faltando o número 2 e o número 1. Esta casa em destaque não pode o 2, então tem que ser o 1. Logo, aqui, nesta casa em destaque, devemos colocar o número 2. Indo para o bloco 7, esta casa em destaque não pode mais ser o 2, tem que ser o 3. Para completarmos aqui o bloco 7, devemos colocar o 2 nesta casa em destaque. No bloco 1, esta casa em destaque não pode mais ser o 3, tem que ser o 4. Para completarmos aqui a segunda linha, devemos colocar o 3 nesta casa em destaque. No bloco 4, veja que falta o número 1 e a única possibilidade para o 1 no bloco 4 é esta casa em destaque. Ainda no bloco 4, com duas casas vazias, veja que está faltando o número 4, que deve ocupar a casa agora em destaque. E falta também o número 7, que deve ocupar esta casa agora em destaque. Então, no bloco 5, esta casa em destaque não pode ser o 7, tem que ser o 5. Logo, para completarmos aqui o quinto bloco, devemos colocar o 7 nesta casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.